This call is now being recorded. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? 27 de janeiro. A gente segue no nosso assunto escoamento interno viscoso incompressível, né? Então, nessa aula de hoje, na aula também da semana que vem, a gente ainda vai seguir nesse conteúdo para depois passarmos para escoamento externo. Em breve, eu vou passar maiores informações, detalhe do MIT, do aulão da monitoria, que vai ser um aulão de revisão. E só reforçando aí nossas datas, né? O questionário já está disponível, todo mundo está com acesso, agora a Juan também está com acesso ao questionário, que fica disponível até o dia 10/2. Nossa prova 15/2, nossa prova de reposição no dia 22/2. Eu já lancei as notas do relatório da prática de simulação da unidade 2, lá no Tarefa, né, na atividade lá da tarefa via SIGA. Caso alguém tenha mandado o relatório, não teve acesso a essa nota, gente, passa um e-mail, informa, né? Eu corrigi os que estavam no SIGA. A professora Camila também me encaminhou alguns que foram enviados por e-mail. Os que foram enviados por e-mail, eu devolvi a nota e lancei no SIGA, mas a nota foi devolvida via e-mail, no e-mail que vocês têm cadastrado lá no SIGA. Então, acho que tiveram 2 alunos dessa turma que mandaram via e-mail, eu lancei a nota lá no SIGA, mas devolvi a rubrica de avaliação com feedback via e-mail. Os outros que tinham conseguido enviar via tarefa, eu devolvi a nota, a rubrica de avaliação via tarefa também no SIGA. Mas caso alguém não tenha recebido, né, e mandou, seja por e-mail, né, os do tarefa não, que está tudo lá, mas se alguém mandou por e-mail e não recebeu, entre em contato comigo lá no meu e-mail, nayara.carvalho@ufrn.br, para a gente resolver isso mais rápido e da melhor forma. Vamos começar, vamos lá. Na aula passada a gente falou de análise quantitativa e qualitativa do escoamento, né? Falamos da camada limite, falamos também como calcular a tensão, velocidade máxima, velocidade média, velocidade específica. Sempre... Só um minutinho, gente. Sempre delimitando se para o regime laminar ou para o regime turbulento. E hoje a gente vai falar, né, vai fazer todas as considerações de energia para esse tipo de escoamento, que é o escoamento interno viscoso. E quando a gente descreveu lá a camada limite, a gente falou que a viscosidade, né, quando o fluido entra em contato com a superfície, resulta, né, numa resistência ao escoamento. Isso devido ao atrito, né? O atrito do fluido com a superfície, o atrito do fluido camada a camada, gera esse consumo de energia que é disponível ao fluido, né? E essa energia ela gera um custo de operação. Se o fluido ele perde energia, né? Essa perda é chamada de perda de carga. Se o fluido perde carga, a gente precisa adicionar carga para que ele saia de um ponto e chegue ao outro, né? E isso só é possível devido à presença de máquinas de fluxo, bomba, né? Ou máquinas de agitação, e mistura também em tanque. São máquinas que adicionam energia para vencer essas perdas de carga. E aí a gente vai trazer lá da nossa segunda unidade a nossa equação geral da conservação de energia e fazer algumas considerações, né? Essa é a equação geral, que diz, né, que o calor menos os trabalhos é igual à variação, a taxa de variação no volume de controle dessas energias, mais os fluxos dessas energias. A gente tem aqui a energia interna, energia cinética, energia potencial e energia de pressão, e aqui é o fluxo de entrada menos o fluxo de saída. Se a gente toma um volume de controle, né, entre o ponto 1 e o ponto 2, a gente precisa fazer algumas considerações, né, essas 3 considerações. Primeiramente, o escoamento é interno, regime permanente de um fluido incompressível. Então, se o escoamento ele é interno e permanente, eu não vou ter variação no volume de controle ao longo do tempo. Na ausência de qualquer outra forma de trabalho que não seja o do escoamento. Então, eu não vou ter trabalho no eixo, que é o de máquinas, não vou ter os trabalhos resultantes das tensões cisalhantes, nem vou ter outros trabalhos que é devido ao campo eletromagnético, por exemplo.
E a energia interna e de pressão são uniformes na seção 1 e 2. Né? Então, a gente tem que o trabalho menos esses fluxos de energias na região 1 e 2, né, o trabalho é igual aos fluxos de energia na região 1 e 2. Aqui está somente para uma região, mas a gente pode rearranjar isso fazendo essa análise dessas energias do ponto 1 ao ponto 2. Tá? É isso que a gente vai fazer. Para quê? Para que a gente chegue no nosso balanço de energia global total e entenda o que é essa perda que ocorre por atrito entre o ponto 1 e o ponto 2. Reorganizando aquela mesma equação, né, energia interna, calor, né, aqui a gente tem o fluxo máximo multiplicando todos os termos, energia interna no ponto 2 menos a energia interna no ponto 1, a energia de pressão, a energia potencial e a energia cinética. Observe que a gente tem aqui um termo de integração, dois termos, né, da energia cinética, e para facilitar os nossos cálculos e não necessitar do uso dessas integrais, a gente vai usar um fator de correção da energia cinética, que vai nos permitir usar uma velocidade média para computar essa energia cinética em cada seção transversal. A gente vai tirar essa integração aqui e multiplicar por um alfa, que vai ser o nosso fator de correção da energia cinética. Ele tem um valor previamente definido, se o regime for laminar ou turbulento. Se o regime for laminar, o alfa vai ser igual a 2. O alfa vai ser igual a 2. Se o regime for turbulento, o alfa vai ser aí aproximadamente 1. Mas já adianto que a maioria dos nossos regimes, vocês vão ver que eles são turbulentos, gente. Então, na maioria das vezes, eu nem trago esse alfa na equação, porque se ele for igual a 1, a gente vai ter apenas a energia cinética. Tá? Então, um termo que a gente adicionou aí à nossa equação geral da energia, que é o alfa, o nosso fator de correção dessa energia cinética, para que não tenha necessidade de a gente fazer aquela integração. E assim a gente pode usar a velocidade média do escoamento. Tranquilo? Até aí? Só reforçando, essa equação vocês viram lá na unidade 2, aplicando o teorema de transporte de Reynolds para chegar na equação geral da energia, da conservação da energia. A gente ainda vai fazer algumas considerações sobre ela. Fiquem tranquilos que ela não vai ficar assim tão grande, não. Se a gente tiver um escoamento plenamente desenvolvido e as mesmas velocidades, né, os alfas eles vão ser iguais a alfa 1 e alfa 2. Só reforçando. E aí, observe que quando a gente isola, né, o calor e a energia interna, do outro lado da nossa equação, sobra só as energias potenciais de pressão e cinética, que se a gente reorganizar, trazer todo mundo do ponto 1, menos essas energias do ponto 2, vai ser igual à energia interna menos o calor dividido pelo fluxo máximo. Essa variação de energia aqui, a interna e o calor, é justamente a diferença de energia mecânica entre essas duas seções. Se eu subtraio a energia de pressão, a energia potencial e a energia cinética do ponto 1, as mesmas energias, né, do ponto 2, potencial, cinética e de pressão, a gente vai ter a nossa diferença de energia mecânica entre essas duas seções. Aqui é a cada seção, uma menos a outra, vai ser essa diferença de energia mecânica. E é essa diferença de energia mecânica que vai ser a nossa perda. A nossa perda que a gente vai chamar de HP, que é a nossa perda de carga. É a perda natural do fluido ao escoar, né, que é a perda de energia mecânica sobre a forma de calor e energia interna do fluido. Então, todas essas energias do ponto 1, menos essas energias do ponto 2, vai ser igual
a perda de carga. Né? Lembrando que aqui a gente tem pressão por massa específica, gravidade vezes a elevação, nosso fator de correção vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. O mesmo agora para o ponto 2. Pressão dividido pela massa específica, gravidade vezes elevação, alfa, nosso fator de correção da energia cinética, velocidade média ao quadrado dividido por 2. A diferença entre essas energias resulta na perda de carga. Bem importante também a gente se atentar às unidades, né? Quais são as unidades? Então, a unidade dessa perda é fundamental a gente saber qual é essa unidade para que a gente trabalhe as nossas variáveis de forma correta. Então, existem duas formas da gente demonstrar essa perda de carga aí total, né? Que é essa que eu acabei de demonstrar, pressão dividido pela massa, GZ ao quadrado sobre 2. Né? Aqui vai resultar numa dimensão de L ao quadrado por T ao quadrado. Né? Ou seja, a gente vai ter quilograma corta com quilograma, aí a gente vai ter metro corta com esse metro do quadrado, eu corto esse metro com esse, eu fico aqui com quadrado, metro quadrado por segundo ao quadrado, mais metro ao quadrado por segundo ao quadrado, vai ser a nossa unidade final. Existe uma outra forma de representar isso, que é quando a gente divide tudo pela gravidade. Se a gente dividir tudo isso aqui pela gravidade, a gente tem a energia por peso de fluido. Olha, se a gente divide tudo isso aqui acima pela gravidade, a gente vai ficar com pressão dividido por peso específico, mais a elevação, V ao quadrado sobre 2G. Né? A unidade dessa forma aqui vai ser dada em metro. É mais usual se trabalhar com energia mecânica na dimensão de comprimento em metro. Então, eu já peço, já adianto que a gente vai usar a nossa equação geral da energia para calcular a perda dessa forma, dividido pela gravidade. Né? Vai ser bem mais fácil da gente trabalhar dessa forma, para depois calcular a potência e assim por diante. E a gente vai usar desta forma aqui. As energias aí, potenciais, pressão e cinética por peso de fluido no ponto 1, menos as do ponto 2, vai ser igual à nossa perda de carga. Né? Mas é comum também nos livros vocês verem da forma que está descrita aqui em cima, né, na unidade de metro quadrado por segundo. Mas também bem mais comum vocês verem na unidade de metro. E isso ocorre, lembram da equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli nos dizia que não tinha atrito, né, desprezando, né, várias considerações aí, fluido viscoso, um fluido compressível, invíscico. Se a gente fizesse as considerações de Bernoulli, a gente não teria perda, as nossas energias no ponto 1 seriam iguais às energias do ponto 2. Mas o meu fluido é viscoso. Se ele é viscoso, por menor que seja a viscosidade desse fluido, há perda e a gente precisa estimar essa perda. Né? A gente pode representar assim ou trazer isso daqui para cá, que vai ficar negativo, e P2 para o outro lado. Eu prefiro representar assim, porque eu acho que fica mais claro. Ó, a energia no ponto 1... menos a energia perdida entre o ponto 1 e o ponto 2 é igual à energia do fluido no ponto 2. Mas fiquem à vontade na forma de representar. Só não esqueçam o alfa, que é o fator de correção da energia cinética. Tranquilo até aí? Compreendidos o que a gente está falando? A velocidade está ok? Está tudo bem? Obrigada, Judão. Paulo também, obrigada. Vamos seguindo. E perda de carga. Então, a gente já falou que essa perda de carga e essas diferenças de energia
Mas quais são os fatores que influenciam a perda de carga? Quem fez o valendo aí respondeu. Eu queria que vocês colocassem aí para mim ou falassem alguns fatores que influenciam essa perda de carga. Um dos fatores que influencia a perda de carga é a rugosidade do duto em que ele está correndo. Perfeito, a rugosidade. Vai ter também, Lucas. Quando começar, eu aviso. A rugosidade. Já podia ser valendo esse, né? Quem foi que falou? Foi o Gidão? Foi? Fui eu. Aí, ó, já tá valendo. O Gidão já entrou na lista de hoje. É assim, é surpresa, viu? É surpresa. Obrigada, Paulo. O diâmetro do conduto. Entendeu, Lucas, como é que funciona? É surpresa. Acontece assim de eu perguntar e aí o primeiro que responder, quando eu pergunto, quando a gente está fazendo exercício também, o que coloca lá no chat, e aí eu vou, ó, pescando e dando os valendos. Diâmetro do conduto, já disseram a viscosidade já, mas obrigada por reforçar, Lucas, a viscosidade, o diâmetro do conduto. Tem mais? A diferença de elevação, né? A distância entre esses pontos, o comprimento do conduto. Perfeito, Lucas. Regime de escoamento, show, Natan. A pressão, a diferença de pressão também. O regime de escoamento, se ele é laminar, né, ou turbulento. Vocês falaram alguns que estão aqui nessa listinha. Né? Então, o primeiro, a viscosidade do fluido. Não é a viscosidade que é responsável pela resistência ao escoamento? Né? Então, essa perda é bastante influenciada pela viscosidade. Quanto mais viscoso o fluido, menor é a minha velocidade, porque maior é a minha resistência ao escoamento. Né? O material, gente, a rugosidade é extremamente importante. Né? A rugosidade desse conduto, o material, eu estou falando de PVC, estou falando de concreto, estou falando de amianto, estou falando de ferro galvanizado. Né? Então, a rugosidade nada mais é do que uma média daquelas asperezas da superfície do conduto. Né? O método de fabricação também é bem importante. Então, a gente pode ter uma rugosidade aí de PVC de um fabricante diferente da rugosidade de PVC de outro fabricante, porque isso vai depender do processo de fabricação, dos instrumentos utilizados, da tecnologia. O diâmetro que vocês falaram, né, também, porque o diâmetro ele vai influenciar a velocidade. Então, esse diâmetro interno, né, é bem importante. É uma relação bem simples, gente. Observem. Se eu tenho um diâmetro menor, eu vou ter uma maior velocidade. Vou ter um maior número de Reynolds. Se o meu número de Reynolds é alto, meu regime é mais turbulento, a minha perda também é maior. Né? Essa a consequência. Né? Se eu tenho um diâmetro maior, minha velocidade é menor, meu número de Reynolds é menor, a minha perda é menor. Por isso, essa influência do diâmetro. Comprimento do conduto, quanto mais longo, maior a perda. Né? A quantidade de conexões, quanto mais eu tenho curva, T's, joelhos, válvula de gaveta, válvula de pericrivo, válvula globo, válvula de esfera, existem diferentes modelos de válvula, maior será a perda. O regime de escoamento também, que Nathan falou aí também, né? Se ele é laminar ou turbulento, já falei, inclusive, aqui até dessa relação com o número de Reynolds e o diâmetro. E alguns outros fatores, né? A técnica de assentamento, se a gente tiver uma tubulação enterrada, né? Se o tubo é velho ou o tubo é novo, porque com o passar
do uso do tubo, a gente pode sofrer alguns processos de incrustação, que vai diminuir o diâmetro, alguns processos de corrosão, que vai mudar a rugosidade do conduto, ou de tuberculização também. Então, a idade e o estado de conservação da parede do tubo também é bem afetada. Né? Se tem algum revestimento especial que vai alterar o diâmetro e a característica interna do conduto. Se eu tenho algum tipo de medida protetora, por exemplo, existe uma válvula chamada de válvula volante, né? Então, a válvula ela vai agir ali também como um acessório, ela está para proteger a tubulação do golpe de ariete e pode resultar, então, numa perda de carga. Tá? Numa maior perda de carga, são esses os fatores que influenciam a perda de carga. Observem que é um conjunto de fatores. Não tem como a gente olhar somente para um fator e dizer, ah, não, aqui eu vou ter uma grande perda. Ah, não, aqui a minha perda vai ser menor. É um conjunto de fatores que vão influenciar essa perda de carga, não somente um. Então, eles estão totalmente relacionados. E a rugosidade, como eu falei, que é devido a essa aspereza, ela é bem importante. Mas o que é importante dessa rugosidade é a rugosidade relativa. Observem que cada material aqui vai ter uma rugosidade absoluta ou rugosidade aparente, né? Em pés ou em milímetros. Mas o que é importante para a gente é quando a gente divide essa rugosidade aparente pelo diâmetro hidráulico do conduto, quando a gente tem, então, a nossa rugosidade relativa, relativa àquele diâmetro, relativo àquele conduto específico. Tá? Então, a rugosidade relativa é um fator aí extremamente importante, vocês vão entender quando a gente falar do diagrama de Moody. O conduto, ele pode ser classificado como liso, semi-rugoso e rugoso, se tratando da rugosidade. Né? Então, observem aqui nessa imagem que quando a gente trata de uma parede lisa, né, o meu fluido ele vai passar com pequenas turbulências ao longo dessa superfície, diferente da parede rugosa. Né? Quando ele vai aderir ali àquela superfície, vai gerar uma maior turbulência, né, próximo daquela superfície rugosa. E qual é a influência? Deixa eu só... Isso, Lucas, perfeito. Lucas fez uma colocação aí muito boa. Quando eu estava fazendo o valendo da análise dimensional, apareceu esse número, né, que é a rugosidade relativa, o Ezinho sobre D, como um dos grupos π. E esse grupo π, assim como o Reynolds, assim como o número de Mach, assim como o fator de atrito, ele é um dos grupos adimensionais bem importantes quando a gente estuda o escoamento interno, que é essa relação da rugosidade absoluta com o diâmetro do conduto. Vocês vão ver que ela é uma das variáveis adimensionais que estão no gráfico de Moody, que eu vou mostrar já já. Obrigada pela colocação. Era um escoamento interno, aquele exemplo do valendo. Não era um conduto fechado, forçado. Aí um dos grupos π que você encontrou também foi o número de Reynolds, não foi? E rugosidade relativa, depois um outro grupo com variação de pressão e outro com a tensão. Não é isso? Então, essa rugosidade é muito, 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 muito importante, gente. Por quê? Porque ela vai nos dizer sobre essa resistência do escoamento do fluido ao escoamento. Se a gente tratar de um conduto liso, né, observe que para um conduto liso, a resistência ela não vai ser influenciada Professora, desculpa pela aqui, rugosidade relativa. Tudo bem, o meu Roberto? teclado deu o mesmo problema da outra O vez. teclado. Eu vou sair aqui, eu vou destravar todos esses botões, eu só vou ficar usando teclado virtual agora, tá certo? Licença. Tá certo, meu querido, sem problema. Sem problema. Saia e volte. Será que ele saiu? Não. Volte que a gente te espera. Acontece, acontece. Vamos só esperar 2 minutinhos aqui para ele voltar, ele desativar aí, gente, voltar. O meu também estava com problema, meu teclado numérico. Eu tive que reconfigurar o teclado todo.
Ah, eu tinha, Maria, um gatinho também. Eu tinha. E aí, eu dando aula remota, virava e mexia. Ele vinha correndo, subia na mesa, passava pelo teclado. Pronto. Desconfigurava o PowerPoint. Se eu tivesse no meio de uma questão, era um horror. Foi bem no início da pandemia, mas eu tive que doá-lo para uma amiga, porque ele não gostava de me ver dando aula, não. Eu dava aula, ele derrubava as plantas tudo, derrubava o copo de água. Era eu ficar no computador, ele ficava danado de raiva. Aí eu fiz, olha, meu filho, vamos para outro lar, mas ele está em outro lar, eu sempre o vejo. Era ciúme dos alunos ele tinha. Acho que o Roberto voltou aí, não foi? Tá aqui só conversando um pouquinho para dar tempo de você voltar, Roberto. Vamos lá. Então, quando a gente tem um conduto liso, essa resistência ao escoamento, ela vai depender mais de Reynolds, né? A minha rugosidade vai influenciar muito pouco esse escoamento. Já se a gente tem essa segunda situação aqui, um tubo classificado como semi-rugoso, a minha resistência vai depender de Reynolds e da rugosidade relativa, desses dois números adimensionais. E se o tubo for classificado como rugoso, a minha resistência pouco vai depender de Reynolds, vai depender apenas da rugosidade relativa. Ela vai influenciar muito mais a resistência ao escoamento daquele fluido, né? E essas informações, gente, sobre rugosidade, sobre se o tubo é liso, semi-rugoso ou rugoso, a gente vai ter essas informações. A gente tem que ter essas informações na hora da gente resolver o nosso problema, né? Esses valores de rugosidade são dados pelos fornecedores dos condutos, essa rugosidade média, essa aspereza aí do conduto. Então, é um fator bem importante. E é por isso, né, lá onde vocês encontraram aqueles pis adimensionais, né, foi assim que Moody criou aí o diagrama de Moody, né, um diagrama bem importante aqui para o escoamento interno. Observem aqui que no eixo X a gente tem um número de Reynolds. Aqui na direita a gente tem a rugosidade relativa, representada por essas curvas aqui, né, que estão em destaque. E aqui do lado esquerdo a gente tem um fator de atrito. Eu vou mostrar dois exemplos como a gente usa o gráfico de Moody, né? Mas ele é bem importante, gente. Inclusive, tem um anexo lá no SIGA com o gráfico de Moody, para quem tiver interesse em imprimir ou deixar salvo, para não precisar usar o do slide, porque a gente vai usar bastante esse gráfico para calcular esse fator de atrito. Observe que aqui, essa linha aqui vermelha, azul e esse pontinho são minhas linhas para facilitar enxergar e encontrar o gráfico de Moody. Observe que para o regime laminar a gente tem esse perfil linear aqui abaixo de 2000, onde o fator de atrito ele é facilmente encontrado fazendo 64 dividido pelo número de Reynolds, né? Para o regime laminar. Para o regime turbulento, observe que a rugosidade, né, e o número de Reynolds são importantes para que a gente calcule o fator de atrito. Vou mostrar aqui um exemplo. Mostrar esses dois exemplos aqui. Uma outra observação. Aqui já é dado algumas rugosidades de alguns condutos em milímetro. Essa última curva aqui representa os tubos lisos, né? Então, se o tubo for liso, como ele fala aqui nesse exemplo que está em roxo, né? O tubo é liso, rugosidade menor do que 10/6. O número de Reynolds é 1,06 vezes 10/6. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Cada linha dessa pontilhada na vertical representa um número de Reynolds. Então, aqui é 1 vezes 10/6. Na próxima reta, na vertical, vai ser 2 vezes 10/6. Na próxima, 3 vezes 10/6. 4 vezes 10/6. E assim por diante, até chegar em 10/7. Né? Claro que está uma escala log aí, então esses espaçamentos eles não são uniformes. Mas se a gente tem 1,06 vezes 10/6, está mais ou menos aqui. Então, a gente vai pegar a interseção. Essa curva representa a curva lisa, a interseção da rugosidade com o número de Reynolds, traço essa reta azul para a esquerda
e vou ter o fator de atrito aqui de aproximadamente 0,011, 0,012. Né? A gente tem que... É bom imprimir para criar aqui mais umas faixas de divisão, né? Porque eu digo isso, professora, mas é 0,011 ou 0,012? Né? Essa é a diferença do olho que a gente apura ao fazer as questões usando o gráfico de Moodle, vai resultar uma diferença lá na terceira casa decimal. Então, isso não chega a ser um fator que comprometa os nossos cálculos. Podem ficar tranquilos. Fazendo esse exemplo aqui de cima, a gente tem 3,1 vezes 10 a 5, o número de Reynolds. Então, aqui é 10 a 5, 1 vezes 10 a 5, 2 vezes 10 a 5, 3,1 vezes 10 a 5. Então, vamos pegar aqui a rugosidade, que é 0,0005, que é 5 vezes 10 a menos 4, está aqui. 5 vezes 10 a menos 4, eu vou pegar essa bolinha aqui e seguir a curva até encontrar o número de Reynolds. Encontrei o número de Reynolds, traço à esquerda para encontrar o fator de atrito, que vai dar aí aproximadamente 0,019. E aí vocês podem perguntar, professora, mas e se o fator de atrito aqui não for exato? Por exemplo, se o fator de atrito for 0,003, que está entre 0,02 e 0,05, a gente vai traçar uma curva aqui imaginária, né, e encontrar essa interseção. Nesse caso aqui, vai ser aproximadamente 0,026 o fator de atrito. Né? E aí é apurando o olho, é fazendo, exercitando cada vez mais para encontrar esse fator de atrito, né, corretamente. Porque, gente, se errar o fator de atrito, erra a perda de carga, erra todo o dimensionamento da questão. Então, eu sempre friso. Tem fórmula para usar? A gente vai ver algumas fórmulas também. Mas o gráfico de Moodle ele é muito mais prático e é exato também. Dúvidas sobre o diagrama de Moodle? Conseguiram enxergar como é que usa? É tranquilo, é fácil, né? Ele é bem intuitivo, gente. E aí tem ele em PDF que eu gerei para vocês e está lá no SIGA. Mas aqui alguns exemplos também para treinar, mas não se preocupem não, que quando a gente for fazendo a questão, a gente vai fazer tanto pela fórmula que eu vou mostrar, e aí também eu vou mostrar sempre fazendo pelo gráfico de Moodle. Existem dois tipos de perda. Perda de carga distribuída, aquela que ocorre ao longo de um trecho retilíneo de mesmo diâmetro, e existe a perda de carga localizada, que é aquela que vai acontecer nos acessórios. É aquela que vai acontecer pontualmente ali. Existem vários nomes, tá, gente? A distribuída chamam de contínua, principal, maior. Eu gosto de colocar todos os nomes, porque a depender do livro que vocês vão estudar, eles chamam de uma forma. Só lembre que essa é a perda que ocorre em um trecho retilíneo de mesmo diâmetro. E existe a perda de carga localizada, que é aquela que ocorre nos acessórios. Também chamada de acidental, secundária, singular, perdas menores. Existem várias formas de chamar essa perda de carga também. Eu prefiro chamar de localizada, porque traz uma ideia de que é ali pontual no acessório. E a gente precisa calcular a perda tanto distribuída, que ocorre ao longo do conduto, quanto as localizadas. Aquele nosso HP vai ser a soma das duas, tanto da perda distribuída quanto da perda localizada. Né? A gente não pode esquecer nenhuma nem outra. Tem acessório, vou precisar calcular a perda localizada. Existe uma perda também bem utilizada, que é a perda de carga unitária. Eita, Legia, hoje tá braba. Quando a gente divide a perda de carga total
o nosso HP pelo comprimento do conduto. Então, quando a gente divide HP, que é a perda total, pelo comprimento do conduto, a gente tem a chamada perda de carga unitária. Ela é adimensional, a gente vai dividir metro por metro e a gente vai ter essa perda de carga unitária. É bem utilizada para grandes projetos de instalações hidrossanitárias, de hidráulica também, essa perda de carga unitária. E aí, vamos lá, vamos ver como é que a gente calcula essa perda de carga distribuída. Só lembrando que é calculada para trechos de mesmo diâmetro, trechos retilíneos. Se a gente tiver diâmetros diferentes, a gente vai ter que calcular separadamente, tá, gente? Porque a perda de carga distribuída ela é calculada naquele trecho específico de mesmo diâmetro. Vamos pegar a nossa equação global aí, da perda de carga. A gente falou que as perdas no ponto 1, as energias no ponto 1 menos as energias no ponto 2 resulta na perda, as energias potencial, cinética e de pressão, menos a perda entre o ponto 1 e o ponto 2 é igual à energia potencial, cinética e de pressão no ponto 2. Quais considerações que a gente pode fazer em cima disso para essa perda de carga distribuída? Conduto retilíneo de mesmo diâmetro, estou dizendo que tem a mesma área e mesma velocidade. Então, a nossa perda vai ser a diferença da energia potencial e a diferença de energia de pressão. Então, ó, só rearranjando aqui os sinais, a perda distribuída é essa diferença de energia potencial e a diferença de energia de pressão. Se a gente fala de um tubo na horizontal, então a gente não tem a diferença de elevação. A perda pode ser dada apenas pela diferença da energia de pressão, que é a pressão pelo peso específico. Essa é uma das formas da gente calcular a perda de carga distribuída, ou dessa forma se a gente tiver uma diferença de elevação. Eu vou mostrar outra também. Mas para isso, para a gente calcular essa perda de carga, a gente vai precisar conhecer essa variação de pressão, ou por meio de um medidor, um manômetro de Bourdon, um transdutor, um tubo U, qualquer equipamento, qualquer instrumento entre dois pontos que me permita calcular essa diferença de pressão. Certo? Primeira forma, essa é a primeira forma da gente calcular a perda de carga distribuída. Como eu disse, vou mostrar outra, mas vamos começar com essa e fazer um exercício também para dar uma fixada aí e relembrar dessa aplicação da equação da energia. Da energia mecânica, tá? Nossa unidade será em metros. Vamos fazer esse exercício. Vamos juntos, lembre que está valendo o valendo, Você realizará uma experiência para determinar a perda de carga entre o ponto A e B, entre o ponto A e B, que estão distantes 150 centímetros, numa tubulação de 7 milímetros de diâmetro, usando a leitura manométrica. Observem que a gente tem um tubo aqui, um manômetro de tubo U, contendo mercúrio como fluido manométrico. Ele dá a densidade do mercúrio e dá a massa específica da água que está escoando no conduto. E ele quer que a gente determine a perda de carga. Nesse caso, como ele deu a possibilidade de calcularmos a variação de pressão, a gente vai calcular essa perda de carga distribuída. A gente vai calcular essa perda de carga distribuída. Vou só inserir aqui. HD
É que deu uma travada aqui. Vai ser igual a variação de pressão dividido pelo peso específico. E para isso a gente vai precisar então encontrar quem é PA menos PB. Observe, vamos lá. Unidade 2, equação monométrica aqui para a gente montar a nossa equação monométrica. Como nesse trecho que eu pintei de vermelho aqui, a gente tem mesma coluna de fluido e mesma pressão, né? Vamos fazer aqui, ó, descendo. Pressão no ponto A, descendo. Deixa eu já ir colocando a equação. Pressão no ponto A. Então, descendo, eu somo essa pressão de coluna de fluido de água. Então, vai ser mais o peso específico da água vezes H. Minha linha isobárica é amarela, então eu subo subtraindo essa pressão de coluna de mercúrio, menos o peso específico do mercúrio vezes H, igual a PB. Só lembrando que eu desprezei esse trecho que está em vermelho, porque a gente tinha água e mesma coluna de mesmo fluido dos dois lados. Quando eu somo essa coluna, subtraio essa do mesmo fluido, vai dar zero. Então, eu comecei daqui de baixo, PA, mais a pressão dessa coluna de fluido, igual a PB. Igual. É uma equação monométrica, então no final a gente tem que igualar a última pressão, né? PA mais a pressão de coluna de fluido água, menos a pressão de coluna de mercúrio, igual a PB. Ou eu poderia colocar menos PB igual a zero. Também tanto faz. Aqui é um igual, tá, Edson? Tranquilo? Era isso que você estava falando? Tá. Não sei se eu tinha botado menos primeiro, depois corrigi, nem vi, me empolguei aqui. Então, vamos lá. Ele deu a massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico. Vamos multiplicar pela gravidade. Eu vou fazer vezes 9, deixa eu aumentar também um pouquinho, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes H. Hoje esse equation não tá bom comigo, não. Tá? Vezes H. H é 370 milímetros, vou transformar para metro. O peso específico do mercúrio, ele deu a densidade de 13,6. Quando aumenta assim, fica bem ruim de mexer. Então, a gente vai fazer densidade 13,6 vezes a massa específica de referência vezes a gravidade. O H é 0,37 metros. Vamos calcular, então, quem é PA menos PB. Obrigada, Lucas. 45
687,60 Pascal. Vou deixar assim em Pascal, tá, Lucas? Mas obrigada por ter me dado em quilopascal. E posse, então, dessa variação de pressão, vamos calcular a nossa perda de carga distribuída. Então, aqui fazendo a massa específica da água vezes a gravidade para encontrar o nosso HD. Em metros, né? A gente tem aqui Pascal dividido por Newton por metro quadrado, que é a unidade de peso específico, a gente vai ter essa unidade final em metros. 4,662. Obrigada aí, Gildeão, Paulo e Lucas, pela participação. Então, gente, observe que por meio da variação de pressão, foi possível obter esse valor de perda de carga distribuída. Né? A gente tinha, por meio do manômetro, como calcular essa perda, né? Essa variação de pressão e, consequentemente, a perda. Né? Mas isso só foi possível porque a gente tinha como calcular essa variação de pressão. Perguntas, dúvidas? Professora, Só reforçando aqui. Oi, pode em falar. relação ao manômetro, haveria alguma perda de carga entre as duas colunas do manômetro, as que estão na vertical? Observe que quando a gente tem um escoamento aqui, então ele começa a escoar, ele preenche o manômetro, preencheu essa coluna de água, preencheu esse outro lado do manômetro, que estabiliza a pressão, não há escoamento mais. Essa parte aqui na vertical dos manômetros, ela está parada, em repouso. Né? Então, a gente não considera perda de carga. O fluido ele não passa pelo manômetro e sai do outro lado. Devido à pressão no ponto A e no ponto B, né, ele vai entrar no conduto, equilibrar o fluido manométrico, que é o mercúrio, e vai ficar numa situação de estática. Então, não há perda. Né? Se fosse aí uma ligação de fluido onde ele passasse do ponto A, água, e saísse no ponto B em movimento, aí sim teria perda, mas nesse caso não. Muito obrigado. De nada. Certo? Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. É muito bom quando tem essas perguntas que a gente sai um pouco da questão, pensa mais também fora da caixa. A unidade, só para reforçar aqui, né? A gente tem Newton por metro quadrado, que é Pascal, dividido pelo peso Newton por metro cúbico, a unidade de metro. Tá? Caso a gente não tenha como quantificar essa variação de pressão, a gente vai usar a nossa equação universal da perda de carga. Observe que aqui a gente já usa o fator de atrito, vezes o comprimento dividido pelo diâmetro, vezes a energia cinética. Essa equação de Darcy, também conhecida como equação universal da perda de carga, nos permite calcular a perda utilizando o fator de atrito. E se for laminar, a gente já viu, o fator de atrito é 64 dividido pelo número de
Reynolds, né? Facilmente ali daquele perfil linear no gráfico de Moody. Isso aqui só serve para o regime laminar. Se ele for turbulento, a gente vai usar o gráfico de Moody, precisando se conhecer o número de Reynolds e a rugosidade relativa para calcular esse fator de atrito. Vamos fazer mais um exercício. Vamos fazer vários aí, o máximo que a gente puder hoje. Olha lá. Quais os fatores influenciam a perda de carga? A gente já falou vários aqui na nossa aula de hoje. Determine a perda de carga na tubulação de 150 milímetros de diâmetro, 30 metros de comprimento, onde o fluido escoa a uma velocidade de 4 metros por segundo. Ezinho sobre D é a nossa rugosidade relativa, de 8 vezes 10 a menos 5, a massa específica do fluido e a viscosidade dinâmica. Observem que aqui a gente não tem como quantificar a perda de carga pela variação de pressão, porque ele não nos deu nenhuma informação. Então, a gente vai calcular a perda de carga pela nossa equação de Darcy. Mas, antes, precisamos encontrar nosso querido Reynolds, para ver se esse regime é laminar ou se ele é turbulento, para ver se a gente vai precisar do gráfico de Moody ou fazer aí simplesmente um 64 sobre Reynolds. Quanto deu o número de Reynolds, laminar ou turbulento? Setecentos e 786,25. Obrigada, Paulo e Luiz. Gildan também, laminar, perfeito. Então, ele é laminar. Se ele é laminar, o nosso fator de atrito vai ser 64 dividido pelo número de Reynolds. Obrigada, Edson. 0,081399. Certo? De posse do fator de atrito, olha, calculamos então facilmente a nossa perda de carga. É 30 metros de tubulação, o diâmetro de 0,15 metros e a velocidade de 4 metros por segundo. Não esqueçam de elevar ao quadrado da energia cinética. Obrigada aí, Edson. Paulo, pelo fator de atrito. Paulo, vamos usar aí o máximo de casas decimais, tá? Então, para que a gente tenha um valor mais próximo aí do exato. A sexta arredonda a quinta aí é válido. Então, a perda de carga de 13,28964 metros. Gostei de ver já com a unidade. Então, observe que quando a gente não tem essa variação de pressão, né, a gente vai precisar calcular o número de Reynolds, verificar se o regime é laminar ou turbulento, e aí sim usar a nossa equação universal da perda de carga para calcular
essa perda por meio do fator de atrito. Perguntas? Tranquilo até aí? E se o regime for turbulento, professora, como é que a gente vai fazer, né, para calcular essa perda de carga distribuída? Se o regime for turbulento, né, o gráfico de Moody ele foi criado por meio da análise dimensional e diversos experimentos. Então, foi-se lá, verificou que a variação de pressão dependia do diâmetro, do comprimento, da velocidade do escoamento, da densidade, da viscosidade e da rugosidade da parede. Então, utilizou-se todas essas variáveis, né? Criou-se os grupos PIS por meio da análise dimensional, os experimentos e criaram o gráfico de Moody. O gráfico de Moody nos diz que na região de regime turbulento, o fator de atrito vai depender do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, a gente vai usar o gráfico de Moody. Existem algumas equações e se for laminar, 64 sobre Reynolds, como a gente acabou de fazer. Né? Então, o gráfico de Moody nada mais é do que um compilado das nossas equações, né? Das nossas análises experimentais, dos nossos experimentos, onde o fator de atrito depende de Reynolds e da rugosidade relativa. Existem também as equações empíricas, né? Essas equações elas são bem restritas, vocês vão entender o que eu estou falando. Tem algumas equações que são bem complexas, então eu peço para que vocês tomem muito cuidado para não errar na hora de realizar os cálculos, usando as equações. Deixo a dica, faz sempre pelo gráfico de Moody e pela equação. Faz pelos dois para garantir. Né? Não faz nem só pelo gráfico de Moody, que pode errar ali o olho, nem faz só pela fórmula, pode errar um sinal na calculadora, um log, vocês vão ver que essas equações são bem complexas para se fazer na calculadora, essas não. E vou mostrar já, é mais a do tubo semi-rugoso. E elas são divididas por tipo de conduto, se ele é liso, semi-rugoso ou rugoso. Então, para tubos lisos, regime turbulento. A gente tem a equação de Blasius, para quando o Reynolds for de 4.000 a 10 a 5. Para Reynolds maior que 10 a 5, tubos lisos, regime turbulento, a gente vai ter a equação de Dream-McAdams. Observe aqui que é só para tubos lisos. Tubos semi-rugosos. Né? Observem também que o fator de atrito para tubos lisos só depende de Reynolds, não depende da rugosidade relativa, até porque ela é muito baixa para tubos lisos. Tubos semi-rugosos, a gente tem a equação de Kohler-Brook, uma das equações mais utilizadas, né? Mas é um método iterativo. Observe que a gente, conhecendo a rugosidade relativa e adotando um valor de fator de atrito, a gente só para de calcular quando encontrar um fator de atrito igual aqui. Então, é um método interativo. Né? Nas nossas aulas, a gente vai usar mais a equação de Summerjane, que é o método explícito, onde, para calcular o fator de atrito, a gente precisa da rugosidade relativa e do número de Reynolds para regimes turbulentos e tubos semi-rugosos. Falta para o rugoso, né? Então, observe quando eu falo que essas equações, elas são, olha, tem um monte de potência, tem log, divisão da divisão. Então, elas são equações que exigem bastante cuidado na hora de pôr na calculadora. E para tubos rugosos, a equação de Von.
né? Tubos rugosos, o fator de atrito depende apenas da rugosidade relativa, não de Reynolds. Eu vou mostrando essas fórmulas, a gente vai fazendo pelo gráfico de Moody, pelas fórmulas também, tá? Sem problema, não se preocupem. Vamos treinar os dois, tanto o olho para o gráfico de Moody, quanto essas fórmulas também. Perguntas, dúvidas? Podemos fazer exercício já para colocar em prática? Tudo ok, Lucas? Obrigada. Vamos fazer esse exercício. De acordo com a figura abaixo, calcule a perda de carga entre os pontos. Olha, gente, vocês estão vendo que eu gosto bem de fazer assim, né? Minha aula, eu vi uma parte do conteúdo, faz o exercício, deu segmento, viu outra forma de calcular, faz outro exercício, para que fixe bem diversas formas de calcular, como a aula de hoje, a perda de carga distribuída. Né? Espero que vocês estejam aí se adequando à metodologia. Eu prefiro fazer assim, que a gente vá fazendo exercícios no decorrer da aula, do que ver todo o assunto e fazer só exercício, que eu acho que acaba acumulando demais conteúdo na cabeça. De acordo com a figura abaixo, calcule a perda de carga entre os pontos 1 e 2 da tubulação, de PVC liso, considerando a viscosidade cinemática da água, a velocidade de 5 metros por segundo e aqui a massa específica da água. Primeira coisa que a gente faz, calcula o número de Reynolds. Como ele não deu a variação de pressão, a gente vai calcular nossa perda de carga distribuída, fazendo o fator de atrito vezes L dividido pelo diâmetro, vezes V ao quadrado sobre 2G. Mas para isso, primeiro, a gente precisa calcular o número de Reynolds. Como ele deu a viscosidade cinemática, olha, a gente vai usar a forma reduzida de Reynolds, né? Que é velocidade vezes o diâmetro. O diâmetro foi dado na figura de 80 centímetros, vezes a viscosidade cinemática. E aí calculamos o número de Reynolds para saber se ela é laminar ou turbulento. Obrigada, Edson. Regime turbulento, né? E o tubo é liso. Só dar um tempo aí para o pessoal calcular também. Igual, show. Então, tubos lisos, vamos fazer pelo gráfico de Moody e a gente faz pela fórmula também. Eita, digitei alguma coisa errada, não foi? Deixa eu, inclusive, botar meus óculos, viu? Que aí eu tiro o óculos no meio da aula. 3, 9, 7. Faltou aqui, não foi? 6. 3, 9, 7, 6, 1, 4, 3. Agora tá certo. Obrigada, Edson. Um número aí, não foi? O 6. Então, vamos lá. Tubos lisos, regime turbulento, para esse número de Reynolds. Aqui, que é de outra questão. Então, vai ser 3,9 vezes 10 a 6,
1 vezes 10 a 6, 2, 3, 3,9 está um pouco antes de 4 vezes 10 a 6. A interseção com tubos lisos, o fator de atrito, aproximadamente aí 0,009, né? Está próximo aí de 0,1. Então, pelo gráfico de Moody, 0,009. Vamos ver agora qual fórmula a gente vai usar para tubos lisos. Tubos lisos, a gente tem duas fórmulas. Para essa faixa de número de Reynolds, é a fórmula de Drew e McAdams. Então, a gente vai usar essa fórmula. É para número de Reynolds acima de 10 a 5. Vamos calcular esse fator de atrito. Professor, tem algum problema assistir ela no 5-6? Porque eu sou da turma 3-4 e caminho, eu não pude assistir na parte da manhã. Ah, não, tudo bem, meu querido. Seja bem-vindo. A gente está no mesmo conteúdo. Tá certo, obrigado. De nada. Só na hora da lista de presença, põe uma observação, tá? Põe essa observação lá no espaço que tem livre. Tranquilo? Será que ele me ouviu? Ah, certo. Certo, Edson. Obrigada. Obrigada, Judeão, também. Vou colocar aí o resultado 94649. Mais alguém? Eu confio cegamente, viu, gente, nos resultados que vocês me dizem. Já viram, né? Vocês dizem e tá confiado. Ah, Edson, eu tenho que lembrar também na hora do extra que você é da T1, né? Isso, professor. Já anotei aqui. Então, vamos lá. Achamos o fator de atrito tanto pela fórmula quanto pelo gráfico de Moody, né? Então, vamos calcular pelos dois, que eu quero que vocês vejam que essa diferença, ela não é exorbitante. Vamos calcular tanto pela fórmula, pelo o F da fórmula, quanto pelo do gráfico de Moody. O comprimento é de 10.000 metros, diâmetro de 80 centímetros, velocidade de 5 metros por segundo. Vamos calcular pelos dois, considerando aqui, ó, um fator de atrito da fórmula e outro do gráfico de Moody. Esse primeiro que vocês fizeram, Lucas e Edson, pela fórmula, pelo fator de atrito da fórmula. Alguém fez pelo gráfico de Moody?
Certo. Cento e quarenta e três 4949. Então, observe que a diferença é de 7 metros de perda, né? Mas eu prefiro que vocês sempre façam pelos dois, e na hora de aplicar na fórmula, aplique o valor encontrado pela fórmula, porque ele é mais exato, né? Vai nos dar um valor aí de perda mais próxima da exata. Tranquilo? Vamos fazer mais um, vamos aproveitar nosso tempo aí. Então, só recapitulando, primeiro calculamos o número de Reynolds, depois vimos que o fator de atrito podia ser encontrado para tubos lisos pela fórmula de Drew-McAdams, fizemos também pelo gráfico de Moody e aplicamos na equação universal da perda de carga para encontrar a perda de carga distribuída. Vamos começar essa questão. Se não der tempo da gente terminar, a gente termina na aula da semana que vem. É uma questão bem interessante, aí já começa as questões a ficar um pouco mais, né, interessantes, mais complexas. Ele fala que água a 15 graus, dá aqui as propriedades do fluido, deve ser descarregada de um reservatório a uma taxa de 10 litros por segundo, usando 2 tubos semi-rugoso, ele dá a rugosidade absoluta aqui, horizontais. Lucas, a prova é no multiprova, né? E como vocês têm acesso, né, a todos os slides, é o que eu já digo a vocês. Já vão anotando todas essas fórmulas. Vocês têm acesso à consulta, né? Por fazer em casa, no computador, com tempo. Então, já vão criando um formulário de vocês, um apêndice próprio, com todas essas observações, né? Quando a prova é presencial, que vocês têm ali 2 folhinhas, a gente põe um apêndice com as fórmulas, né? Como nesse caso, vocês têm acesso à consulta, criem os formulários de vocês para vocês poderem acessar de forma mais rápida na hora da prova. É uma dica que eu dou. Eu não ponho o apêndice das fórmulas, até porque é no multiprova, né? E isso fica um pouco mais complexo da gente adicionar em um apêndice. Ferro fundido horizontais em série e uma bomba entre eles. Tem 2 tubulações aqui e uma bomba entre elas. O primeiro tem 20 metros de comprimento e 6 centímetros de diâmetro, enquanto o segundo tem 35 metros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro. Observe que a gente tem 2 condutos de diâmetros diferentes. O nível d'água do reservatório é de 30 metros, acima do eixo central da bomba, do tubo. Determine a perda de carga distribuída. Como a gente tem 2 condutos de diâmetros diferentes, né, comprimentos diferentes, a gente vai ter que calcular, gente, tudo separado. Tudo que está antes da bomba eu vou chamar de trecho 1, tudo que está depois da bomba eu vou chamar de trecho 2. E a gente vai ter que fazer isso separadamente. Calcular Reynolds para 1 e para 2, fator de atrito para 1 e para 2, o tubo é semi-rugoso, então a gente vai ter que calcular a rugosidade relativa para 1 e para 2. Para depois a gente calcular a perda de carga distribuída separadamente e no final a gente soma, que vai ser a perda de carga total entre o ponto 1 e o ponto 2. Mas isso de forma separada. A gente vai começar de forma aí separada. Vamos lá. Vamos fazer primeiro para o 1, depois a gente faz para o 2. Vamos calcular a velocidade 1. Lembrando que velocidade é vazão dividida pela área, né? E a gente vai calcular aí a vazão
é 10 litros por segundo. Vou só deixar em metros cúbicos por segundo. A área vai ser πd ao quadrado sobre 4. Para o trecho 1, o diâmetro é de 0,06 metros ao quadrado, dividido por 4. Então, calculamos primeiro V1, fazendo a vazão sobre a área. Depois acharemos Reynolds 1. Esperando a velocidade para a gente calcular o número de Reynolds. Obrigada, Paulo. 3,5. E a unidade, vocês não esqueçam a unidade. Obrigada aí com a unidade, metro por segundo. Um 86305,6361. Então, esse é o número de Reynolds 1. Falta a gente achar a rugosidade relativa. Observe que a gente está só calculando essas informações iniciais. É a rugosidade relativa, é a minha rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro. Então, a gente achou tudo aqui para o trecho 1. Ele quer a perda de carga, então a gente precisa calcular o fator de atrito. Só lembrando que a gente está calculando para o trecho 1. Eu vou calcular do trecho 1 e vou deixar para que vocês calculem posteriormente o do trecho 2. Tá? Vou calcular do trecho 1 com vocês. Achei a velocidade, achei o número de Reynolds, achei a rugosidade relativa. O tubo é semi-rugoso. É semi-rugoso. Vou deixar aqui do trecho 2 para depois. A gente usa a equação de Summerjane para poder
calcular esse fator de atrito. Ou o gráfico de Moody. Vamos fazer pelo gráfico de Moody pela equação. Vou trazer aqui para o gráfico de Moody. Tem um gráfico de Moody aqui em algum lugar. Deixa eu só ver se eu acho aqui um gráfico de Moody em algum lugar. Aqui. Vou trazer a rugosidade e o número de Reynolds para o gráfico de Moody, para a gente achar esse fator de atrito pelo gráfico e pela fórmula. Então, Reynolds igual a 1,8 vezes 10 a 5. Um 1,8 vezes 10 a 5, mais ou menos aqui. Deu isso mesmo, gente. Não tem mais uma casa decimal, não? Nesse número de Reynolds. Confiram aí para mim. Façam aí de novo esse número de Reynolds. Só para a gente confirmar. Vou fazer aqui também. Não, tá certinho. Achei ele baixo. Então, 1,8 vezes 10 a 5. A rugosidade deu 4,33 vezes 10 a menos 5. Então, eita, aqui tá 5 vezes 10 a menos 5, 4,33 está mais ou menos aqui. Então, nosso fator de atrito vai ser aí aproximadamente 0,017, 0,0175, mais ou menos. Observe que quando a gente traça aqui, a gente tem que seguir a curva um pouquinho mais abaixo até. Aproximadamente 0,017. Vamos fazer pelo gráfico de Moody ou pela fórmula também. Pela fórmula de tubo semi-rugoso. Observem, vamos usar essa rugosidade e o número de Reynolds para calcular o fator de atrito. Ezinho sobre D, a gente já tem esse valor. 6,7 é da fórmula, mais 5,74. E o número de Reynolds elevado a 0,9. Tudo isso daqui elevado a menos 2. Vamos achar o fator de atrito pelo gráfico de Moody do aproximadamente 0,017. Vamos fazer pela fórmula. Muito cuidado, gente, na hora de fazer essa conta.
Enquanto isso, eu vou pegando aqui a lista de presença da aula de hoje. Não deixem de assinar, gente. Quando ele dá viscosidade cinemática. Quando ele dá viscosidade cinemática, Natan, a viscosidade cinemática é a razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. E quando ele dá viscosidade cinemática, a gente não usa massa específica no número de Reynolds. Se ele der a viscosidade dinâmica, a gente precisa ainda da massa específica para dividir pela viscosidade dinâmica. Certinho? Desistiram já, foi? Vou deixar para vocês sinalizarem, então, o fator de atrito e o HD e fazerem para o trecho 2. Alguém está fazendo essa conta aí? 27? Então, tem... Mas eu me enrolei, como a senhora falou. Refaz aí. Tem alguma coisa, porque no gráfico de Moody tinha dado... Deixa eu até ver que eu tenho ela pronta aqui. Não, tenho não. Pronto. Pelo gráfico de Moody tinha dado 0,17, né? 1,8 vezes 10 a 5, 0,0 no caso. 1,8 vezes 10 a 5, 4,33. Não, Alisson, observe que o gráfico de Moody só vai até 0,1. Deu acima de 0,1, refaz a conta. Vamos lá, meu povo, vamos desenganchar aqui. Refaz, Paulo, Edson também, que está participando aí bastante. Até eu vou fazer também. 4,33 vezes 10 a menos 5, dividido por 3,7, mais 5,74, dividido por 186,305,6361 elevado a 0,9, log base 10 da resposta elevado a menos 2 vezes 0,25. Achei aqui um valor, 0,0161223. Isso. Agora sim, condiz com o nosso gráfico de Moody. Obrigada, Natan. Natan aí, Lucas, Judeão e Paulo. Natan. Pronto, achamos o fator de atrito, já conferiu com o nosso gráfico de Moody, vamos encontrar a perda de carga distribuída. Então, vai ser o fator de atrito vezes o comprimento desse conduto, que é de 20 metros, dividido pelo diâmetro, que é de 0,06 metros, vezes a velocidade, que tinha dado 3,53678 metros por segundo ao quadrado,
Que algo aqui não deu certo. Três vírgula 53678 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8, que é a gravidade. Calculamos o fator de atrito, depois a perda distribuída para esse primeiro trecho. Lembrando que ainda falta fazer a mesma coisa para o segundo trecho. Certo, gente? A gente fez para esse primeiro trecho de 20 metros de comprimento e 6 centímetros de diâmetro. Eu vou deixar para vocês fazerem para o trecho 2, de 35 metros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro. Vou parar aqui a nossa gravação da aula de hoje. Só lembrando, tem lista de exercícios, certo? Desse conteúdo.